Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, olha só. Combinado, hein? Sabadão, às 10. Hoje, dia 30 de agosto. Sol em Florianópolis. Tá gostoso aqui. Já chega o verão, né? Graças a Deus, já chega. Então, como a gente combinou, eu já resolvi vários exemplos na nossa aula teórica, e aí eu separei alguns casos aqui para a gente fixar esse conceito de taxa de juros. Bom, a Ancora ela tem as peculiaridades dela nesse assunto, nessa cobrança. E eu já falei para vocês, ela gosta muito de aquela taxa média que a gente vai calcular do DI, que usa o cálculo de taxa de estatísticas, funções estatísticas na HP, vou explicar para vocês. E ela gosta também muito de acumulação de taxa e um outro probleminha de carregar o investimento. O investimento pagava 15% por ano e você ficou 200 dias. Então, qual foi a taxa efetiva? Mais que isso, que sirva para que a gente nunca mais esqueça esse tipo de conhecimento, porque tem até uma razão para isso, cara. Você usa demais isso na assessoria. Demais. Então você está fazendo um raciocínio rápido. Pô, as pessoas, vocês têm que entender que as pessoas, a maioria delas não pensa em intervalo anual. Elas pensam em intervalos mensais. A organização das pessoas geralmente se dá por mês. Óbvio, por causa do salário, das despesas do mês. Então o que a pessoa pensa? Muitas vezes ela quer saber quanto esse investimento pagaria ao mês. Então, isso nos leva a sempre estar calculando taxa equivalente, né? Que foi um dos assuntos que nós vimos anteontem. Então, vamos lá. O Charles, pode colocar? Vamos engatinhar novamente. Eu separei aqui uma bem tranquila. Ó. Vamos calcular as taxas equivalentes semestrais e anuais referentes a 2% ao mês, tá? Então, o investimento paga 2% ao mês. Aí alguém fala assim, pô, mas eu quero ficar com esse investimento por um semestre. Quero ficar com 6, né? Durante 6 meses. Então, eu quero para 6 e tenho para 1. E anual. Bom, eu paga 2% ao mês, eu quero ficar por um ano. 12 meses. Eu quero para 12 e tenho para 2. Então vamos lá. 2%? 2 enter. Divide por 100. 100 divide. Lembra? Soma 1. 1 mais. Beleza. Tá armada a conta. Agora, a gente tem que elevar esse cara aos prazos, né? Eu quero semestral. Primeiro, quero por um semestre e tenho para um mês. Quero para 6 meses e tenho para 1. Semestre, mês. Semestre, mês. Então, a gente vai elevar quanto? 6 dividido por 1. 6. Então, 6 eleva. Ué, professor, mas então, se alguém me perguntar, 2% ao mês não é igual a 12% ao semestre. Não, né? Porque você só teria multiplicado por 6. Lembra? Juros sobre juros, a gente tem que acumular. Tá estranho? Tá estranho. Tiro 1. Sempre 1 menos. Ainda tá estranho porque tá em decimal, multiplica por 100. 12,61. Então, 2% ao mês equivale a 12,61% ao semestre. Beleza, ao semestre. E ao ano? Tinha 2%
ao mês, um mês, tenho para um mês e quero para 12 meses. 12 meses, está ao contrário aqui. Mesma coisa. Você podia até fazer aqui, ó. Você podia, ó, você não tem 12,61, não tá para 6 meses? Você podia pegar e elevar a 2 aqui também, ó. Você já encontrava, né? Porque você tem a um semestre. Se você quer o ano, você quer para 2 semestres, compreende? Daria a mesma coisa, eu vou fazer dos dois jeitos, ó. Então a gente tem a taxa aqui, 12,6162, ela está ao semestre. Ela equivale a uma taxa de 2% ao mês. É igual. Então, se a questão pediu qual é a taxa equivalente de 2% ao mês para ano, e eu tenho a semestral, um ano tem 2 semestres. É só eu elevar a 2. Então já daria aqui, quer ver? Eu vou dividir por 100. 100 divide. 1 mais. Tá para semestre aqui. Um ano tem 2 semestres. Ele tinha pedido a taxa ao ano, né? Também. Então, eu vou levar 2. 2 y elevado a x. 1 menos 100 vezes. Então, 2% ao mês equivale também a 26,82% ao ano. Ou 12,61 ao semestre também equivale a 26,82 ao ano. Então, vou fazer de novo agora, calculando do zero como ano. 2% ao mês equivalem, né? Equivalem a 26,82% ao ano. Beleza. Agora eu fiz ali direto, né, usando o semestre. Agora eu vou fazer do zero, transformando 2% ao mês em anual. Vou zerar aqui. 2, Enter, que eu quero transformar. 100 divide. 1 mais. Sempre esse esquema, né? Eu tenho para um mês, eu quero para um ano, eu quero para 12. Eleva a 12. Tiro 1. Multiplico por 100. Olha lá, os mesmos 26,82. Os mesmos. Agora vamos fazer o contrário. Agora vamos fazer o seguinte. Isso vai, na vida de vocês, de assessor, vai cair direto. O investimento pré-fixado a 14% ao ano equivale a quantos por cento ao mês? Agora pega o raciocínio. Se na outra eu tive que aumentar os períodos, eu estava no período pequenininho de um mês. Aí eu tive que aumentar para 6 meses e para 12. Vocês repararam que o expoente do cálculo foi sempre maior, né? Foi sempre 6 dividido por 1, 12 dividido por 1. Agora vai ser o contrário. Agora eu tenho uma taxa grande e eu vou ter que diminuir ela. Agora vai ser 1 sobre 12. Agora está ao contrário. Por quê? Porque eu tenho para 12 meses e quero para 1. Quero sempre em cima. Quero para 1, tenho para 12 meses. Essa aqui é muito mais fácil de aparecer, porque os investimentos são dados em taxas anuais, não é? Então lá vamos nós. É 14? 14, Enter. Divide por 100? 100, divide. 1 mais? 1 mais. Tá aí, tá montada a conta. Agora, nós temos a taxa para 12 meses. Temos aí embaixo, 12. E queremos mensal, queremos para 1. 1 sobre 12. Esse é o expoente. Então, 1, Enter, 12, divide.
Esse é o expoente, diz para HP que é o expoente em y elevado a x. Pronto, se nós colocamos 1, temos que tirar 1 menos. Se nós dividimos por 100 lá no início, multiplicamos por 100 agora. 100 vezes. Ih, eu dividi, hein? Vê se dá para voltar. Ih, não deu para voltar. Tem que fazer tudo de novo. 14, enter, 100, divide. 1 mais. Aí era 1 sobre 12. 1 enter. 12 divide. Eleva. Agora, tiro 1, multiplica por 100. 1,097. 1,097. Foi isso? É isso mesmo? Ou eu perdi alguma passagem? Estou achando esse número meio estranho. Vamos ver de novo. 14, enter, 100, divide, soma 1. A conta deve ser isso mesmo. Aí, 1 enter, 12 divide. Ele é o expoente. Eu tiro 1 e multiplico por 100. É isso mesmo. Então, 14% ao ano equivalem a 1,097% ao mês. Beleza. Aquecemos. Lembramos disso. Ah, professor, e o lance do Tesouro Direto lá, que é sempre em ano, e o ano tem dia útil. Então vamos para essa agora. Olha lá. Vamos lá. Sabendo que o Tesouro Selic oferece agora uma remuneração que está em 14,90 ao ano, até porque a taxa muda, né? Qual seria a taxa de juros equivalente para remunerar diariamente o detentor desse título? Então, o que ele está pedindo? Ele está falando assim, cara, beleza, o Tesouro Selic está pagando nesse momento 14,90, a taxa é flutuante, se a Selic subir, vai mexer aqui, se ela cair também vai mexer a remuneração desse título. Tá, ele paga 14,90 ao ano, só que a gente sabe que o valor vai sendo bombado, né? Vai crescendo para cada dia. Mas não é qualquer dia. Dia útil. Ah, professor, dia útil, então tira o sábado e domingo. Tira. Tira feriado? Tira. E aí nós chegamos em 252. 252 dias úteis. Então, olha o que ele quer que a gente faça. Nós temos uma taxa montada para 252 dias úteis. Tá o ano, 14,90. 252. Ele quer uma taxa para um dia, não é isso? Ó? Qual seria a taxa equivalente para remunerar diariamente o detentor desse título? Então, ele quer a taxa diária. Nós temos embaixo, temos uma taxa que equivale para um ano, 252, e queremos em cima para 1. Então o expoente do cálculo vai ser 1 dividido por 252. 1 dividido por 252. Né? Temos embaixo 252, queremos para 1. 252 dias úteis. Então, 14,90, primeiro passo, limpei. 14,90, enter, divide por 100, soma 1. 1,1490. Agora vamos elevar. Nós temos para 252 e queremos para 1. Então o cálculo vai ser 1 dividido por 252. Esse vai ser o expoente. Se liga. Olha lá. Ó. 1, enter, 252, divide. É esse número pequenininho aí, dane-se. Ele vai ser o nosso expoente. Aí você vai lá e coloca. Y elevado a x. Bom, mas tá estranho, né, professor? Tá, porque o 1, lembra o 1 que a gente colocou lá? A gente vai tirar 1 menos. E ainda tá estranho, tá muito pequenininha, porque a gente tinha dividido por 100. Agora nós vamos multiplicar. 100
vezes. Pronto. É essa taxa que pinga no seu investimento. Todo dia útil, se você investir no Tesouro Selic, mais ou menos isso. Então você tinha lá R$100, vai cair 0,05% em cima desses R$100 hoje. Aí os R$100 ele vai virar R$100,05. No outro dia, sobre esses R$100,05, vai pingar de novo essa taxa de juros. E assim vai indo. Vai atualizando o valor do seu investimento assim. Fácil? Tranquilo. Agora, vamos para um pouco mais complexo. Esse aqui é o de acumulação de taxa. Só que Ancor, eu vou cercar os dois nesse exercício. Ancor pede, muitas vezes, a acumulação da taxa. Nós vamos calcular a acumulação da taxa e ainda vamos calcular a taxa média, equivalente. Tá? Então, vamos aqui, ó. Vou até arrumar daqui a pouco o enunciado. Vem aqui comigo. Durante 5 não, né? Durante 4. Durante 4 anos, as taxas pós-fixadas de um determinado investimento foram de pós-fixada flutuante. Então, o primeiro ano, 12,50. Então, a pessoa foi lá e investiu nesse título, recebeu 12,5 no primeiro ano. Aí, no segundo ano, ela recebeu 13. No terceiro ano, a taxa subiu para 13,5. E no quarto ano, subiu para 14. Qual foi o rendimento efetivo da operação? Então, quanto que a pessoa ganhou? O que o leigo vai fazer? Ah, ganhou 12,5 no primeiro, mais 13 no segundo, deu 25,5. Mais 13,5 no terceiro, deu 39. Mais 14, deu 53. O leigo somaria, não é? Então, o leigo pegaria a calculadora que, bom, 12,5... 13 mais, 13,5 mais, 14 mais. Pô, então a pessoa que investiu nesse título ganhou 53%. Esse é o leigo. Ele esquece do efeito do juros sobre juros. Se eu investir R$100 e no primeiro ano eu recebi 12,5, o meu capital se transformou num montante de 112,5. Aí os 13% vão ser calculados sobre 112,5. Então não dá para fazer essa conta aqui de padaria. Então vamos acumular a taxa. Então o que a gente vai fazer? Já expliquei ontem. Primeiro ele quer o efetivo e depois ele quer o rendimento efetivo médio anual. Vamos calcular primeiro o efetivo da operação. Então, o que a gente faz? Ó. Eita. Aí. Olha o que eu vou fazer. 1 mais. O 1 vai entrar aqui de novo. Pega a primeira taxa, que é 12,5, e divide por 100. 12,5, enter, 100, divide. 0,12,5. Com o tempo vocês já vão fazer essa conta de cabeça. Você vai somar aqui, ó. 0,125. Fez isso por primeiro. Multiplica por 1 mais a segunda, dividida por 100. 13 dividido por 100, 0,13. E fecha. Multiplica pela terceira, usando 1. 1 mais 13,5 dividido por 100, 0,13,5. Fecha. Multiplica pela última. 1 mais. (14) dividido por 100, 0,14. Um mais 0,125, 1,125. Vezes
1 mais 0,13, 1,13. Vezes 1 mais 0,135, 1,135. Vezes 1 mais 0,14, 1,14. Vem na HP. Limpa. 1,125, Enter. Agora é só multiplicar. 1,13 vezes 1,135 vezes 1,14 vezes. Deu 1,64. Tá estranho por quê? Nós não colocamos 1 em todas? Vamos tirar. 1 menos. Tá em decimal, porque nós dividimos por 100 no começo. Agora vamos multiplicar por 100. 100 vezes. Se a pessoa tivesse investido nesse título, a remuneração final dela seria de 64,48. Se ela investiu 100, no final o valor bruto seria de 164,48. Então vamos colocar aqui, ó. 64,49, vou arredondar, tá? 64,49. Beleza. Se ela ganhou 64,49, ela ganhou em 4 anos. Quanto que ela teria colocado embolsado anualmente? Você não vai dividir 64,49 por 4, que a gente já viu que isso não funciona. Não funciona. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos calcular a taxa equivalente. Você tem uma taxa a juros compostos de 64,49 para 4 anos. Quanto que seria para 1? Ele quer a média. Anual não, né? É anual, né? Não falei mês. Você tem para 4 anos, ele quer para 1. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar o 64,49 aqui. Vou até arredondar, tá? Vou 64,49. Eu tenho ele para 4 anos, eu quero para 1. Eu tenho para 4 anos e quero para 1. Quero em cima, tem embaixo. Quero para 1, tenho para 4. Quero para 1, tenho para 4. Divide esse 64,49 por 100. Eita, nós. 64,49. Enter, 100 divide. Somo 1. Isso você vai fazer a sua vida inteira. Agora, eu quero para 1 ano e tenho para 4. 1 dividido por 4 é o expoente. 1 dividido por 4. 1, enter. 4, divide. 0,25 é o expoente. Tá estranho? Tá estranho porque nós jogamos 1, tira 1. Tá estranho ainda? Tá em decimal, multiplica por 100. Você, se tivesse investido aqui, teria recebido 13,24. Se fosse uma taxa fixa, você teria colocado no bolso 13,24% ao ano. 13,24 do primeiro, você investiu 100 no final do primeiro ano, ia para 113,24. Depois, os juros de 13,24 seriam calculados sobre 113,24 e assim por diante. Então, você colocou aqui 13,24, 13,25. Vai, para arredondar. Se você fizer o contrário, ó, fizer isso aqui, ó, 13,25. Se você transformar isso, ó, que está para 1 ano, para 4 anos, você vai chegar exatamente aos 64,49. Vou fazer isso, ó. 13,24, dei Enter, dividi por 100. Vou fazer o contrário agora. Somo 1. Aí eu tenho para 1 e quero para 4. 4 dividido por 1 é o expoente, 4. 1 menos 100 vezes. Olha lá, 64,49. Beleza?
Vamos para mais uma. Essa aqui cai com frequência na Ancor. E eu acho que é exatamente a questão da Ancor, porque eu lembro que eu fiz essa prova, não com as mesmas palavras, tá? Porque eu não consigo lembrar exatamente das palavras, mas os números eu lembro. Eu fui fazer essa prova e aí eles falaram assim, porque eu faço a cada 2, 3 meses, para saber como é que a banda tá tocando. Olha lá, um investimento promete 14% ao ano em remuneração. De remuneração. Sabendo que o investidor, e esses 200 eu lembro que eram 200 dias, eu não lembro, não tenho certeza se eram 14 a taxa ao anual, mas eu lembro que a permanência era de 200, claramente. Sabendo que o investidor pode permanecer apenas 200 dias úteis com essa posição, qual será aproximadamente a taxa efetiva desse investimento? Ou seja, quanto que ele ganhou em termos equivalentes? Ele não ficou um ano. Se ele tivesse ficado um ano, ele teria recebido 14%. Mas ele ficou 200 dias úteis. Aí tá a palavrinha mágica. Falou em dias úteis, falou em CDI, falou em over, falou em títulos públicos, falou em Selic. Isso nos leva a um ano de 252 dias úteis. Então, ele teria recebido 14% se ficasse 252 dias úteis. Mas ele ficou só 200. Então, quanto que ele ganhou? Você não vai fazer uma regra de 3, né? Pelo amor de Deus. Regra de 3 seria para juros simples. Aqui a gente está mexendo com juros compostos, então você não pode fazer uma regra de 3. Então vamos lá. Eu já até montei aqui, tá montadinho, depois você pode até parar aqui o vídeo, você já percebeu. 1 mais os 14 dividido por 100, vai dar 0,14. Ele quer para 200, quer em cima, ele quer para 200 dias úteis, e a taxa está anual, está para 252 dias úteis. Já está montado. Agora, vamos fazer na calculadora. 14% para 200 dias. Zerei. Vim aqui, 14. Enter. Divide por 100. 100 divide. Somo 1. Beleza. Ele quer para 200. Quero sempre em cima. Quer para 200. Ele tem para um ano. Tem, vai embaixo. Ele tem para 252. Então, o expoente vai ser 200 dividido por 252. 200 dividido por 252. Aqui, ó, 200. Enter. 252. Divide. Então, se você for pegar aqui cegamente, você vai ver que ele ficou 0,79 anos. Ele não ficou um ano. Ele ficou quase 80% do ano com o investimento. Esse cara é o expoente. Y elevado a x. Tá estranho porque tem 1, vamos tirar, 1 menos, e tá em decimal, a gente precisa multiplicar por 100. 100 vezes. Efetivamente, ó, ele recebeu 10,95. O investimento oferecia 14, mas ele não ficou. O investimento oferecia 14 se ele ficasse um ano, 252 dias úteis, mas ele ficou só 200. Então ele não pode levar 14%. Ele vai levar 10,95. Vou fazer de novo aqui. 14 é a taxa que a gente vai transformar. Eu dou Enter. Divido ela por 100 sempre. Somo 1. Ele quer para 200 e ela está para 252. Ele tem para 252. Então 200, Enter, 252, divide. Esse é o expoente, y elevado a x. Entregou 1, agora devolve. 1 menos. Dividiu por 100, agora multiplica. 100 vezes. Taxa efetiva de 10,95, 10,96, basicamente. Vamos para mais uma? Vamos. Essa aqui é ouro. Eu atualizei e preciso que vocês prestem atenção nessa aqui, porque ela sempre cai.
sempre cai. Eu fiz ela anteontem na aula, agora atualizei, né, que eles devem ter atualizado, a taxa estava muito baixa lá, e eu atualizei agora aqui, para uma Selic aproximada. Então vem comigo. A taxa DI over é calculada e divulgada pela B3, que adquiriu a antiga CETIP. Então quem calculava a taxa DI antes, irmãzinha da Selic, era a CETIP e a B3 comprou. Apuradas com base na média ponderada das operações de emissão de depósitos interfinanceiros pré-fixados. O famoso contrato futuro de DI. Pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema da B3. Então, o que acontece? A taxa DI é a taxa média dos empréstimos interbancários quando não se usa títulos públicos. Quando não envolve títulos públicos. Envolve títulos privados, os CDIs. A Selic é calculada pelo sistema Selic, lá do Banco Central. A DI é calculada pela B3, que comprou a CETIP. É o mesmo valor, porque é a mesma expectativa de juros. Se você entrar agora lá na CETIP, você vai ver que a taxa DI efetiva é a mesma que a Selic. Deve ser 14,90. Pode entrar lá. Selic e DI vai ser a mesma, que é o mesmo princípio. Para nós, indifere, porque a gente vai fazer esse cálculo aqui, baseado em 252 dias úteis também. Agora se liga na pergunta. Em determinado dia útil, ocorreram as seguintes operações de empréstimo interbancário. Então, ocorreram, por exemplo, 4 empréstimos. Um banco pegou dinheiro emprestado do outro. Quando o banco pega dinheiro emprestado do outro, se ele não tiver títulos públicos, ele vai falar em termos de DI. Aí o que vai acontecer? O banco A ligou para o outro e falou, cara, preciso de 200 milhões. Quanto é que você está cobrando de taxa? Aí o banco falou assim, cara, eu vou fazer para você 14,75. Essa taxa é o ano. Só que você tem que entender comigo que a operação vai durar só um dia. Um dia útil. Porque é uma operação over, é uma operação para irrigar o caixa do banco, porque o banco tem que considerar as obrigações do Banco Central. Então, para zerar o caixa dele, ele pegou esses 200 milhões, ele vai pagar no outro dia. Então, essa operação vai rolar para um dia. Só que a taxa dada foi para ano. Isso vai nos criar um problema daqui a pouco. Que nós vamos resolver, óbvio. Só que tem um detalhe. Se você for ver aqui, eu tenho uma operação de 200 milhões que foi feita com base em uma taxa. Aí eu tenho uma outra operação, só que de 180 milhões que foi feita com outra taxa. Aí um outro banco, o banco F e o banco G, fizeram uma outra operação de 190 milhões e usaram outra taxa. E por fim, o banco H e Z também. Os dois fizeram uma operação de 205 milhões, outro valor, usando outra taxa. O que ele pede para a gente? A taxa CDI over desse dia útil. Então, primeira coisa que você vai fazer é evitar. Isso você não vai fazer. Você não vai somar 14,75 com 14,70, com 14,55, com 14,90 e dividir por 4. Por quê? Porque os empréstimos têm pesos diferentes. Uns são maiores que os outros. Então, primeiro passo, nós vamos calcular essa média ponderada, dando pesos diferentes para cada taxa. Aqui é só a média ponderada na HP12C, estatística. Depois a gente vai pegar e vai calcular a taxa para o dia útil, e aí sim vai ser 1 sobre 252.
Então, olha o que nós vamos fazer nessa parte. A gente precisa da taxa anual média. Literalmente. Aqui vai ser média ponderada mesmo. Para depois a gente calcular a diária. Aí a diária, o buraco é mais embaixo. Então vem comigo aqui na HP. Eu trouxe ela, tá aqui. Zerei. Nós queremos uma taxa média anual nesse primeiro momento. Então, na HP a gente vai jogar primeiro, a gente vai digitar todos esses pares. Tá vendo 214,75? A gente vai digitar. 180 e 14,70 também. São 4 pares. A gente vai digitar os 4 pares, informando para HP. Só que como a gente quer a taxa, primeiro a gente digita a taxa. Então eu vou colocar esse primeiro par aí, ó, 200 milhões em 14,75. Então eu vou lá, 14,75 e vou dar Enter. Aí tá vendo os 200 milhões? Não preciso jogar 200 milhões aqui com 6 zeros. Vou jogar só os 200. E vou jogar 180 e 190. Vou simplificar. Então eu vou jogar aqui 200 milhões. Dei Enter na taxa, agora 200. Eu não vou dar Enter. Eu vou pegar e vou digitar somatória mais. Porque eu estou dizendo que eu quero, estou preparando estatisticamente aqui os dados. 200 somatória mais, aqui ó, do lado do mais. Tá vendo o mais? Somatória mais. Ela deu o número 1 porque ela está falando que tem um registro estatístico aqui. Beleza. Agora eu vou no segundo, 14,70. Eu dou Enter. É a taxa, no qual houve um empréstimo de 180 milhões. Então eu digito 180 milhões, somatória mais. Segundo registro. Terceira operação, usou a taxa de 14,55. 14,55, Enter. 190, somatória mais. Ela está dando registro, está dando que tem 3 registros de operações aí. 3 pares de dados. Agora eu vou para a última, 14,90. Enter. 205, somatória mais. 4 registros. Feito isso, agora eu vou pedir para calcular a média ponderada, a média que dá pesos. É essa tecla aqui, ó. Tá vendo a tecla 6? Na tecla 6, vou até aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vou puxar ela aqui, só um momento. Ó, estão vendo aqui, ó? X', porque é a média, e W. W vem da palavra peso em inglês. Então, é essa aqui que a gente vai utilizar. Deixa eu voltar. Aqui. Então, o que eu vou fazer? Ela não está escrito em azul, aí eu tenho que avisar para HP que eu quero a função azul. Eu aviso no G. G. E venho aqui, ó. X' W. A taxa média anual, considerando essas operações, foi de 14,72. 14,73, para facilitar o nosso lado, tá? Vou até anotar aqui. Taxa média ponderada anual. 14,73. Então, na média, os bancos emprestaram aí a 14,73. Tá, só que aí no final, o que o sistema vai fazer? Esse sistema ele vai apurar, igualzinho o Selic faz, todas essas operações. E aí no final ele vai dizer, cara, os bancos, eles pegaram dinheiro emprestado entre eles a uma taxa média de 14,73 ao ano. E aí agora o que ele vai fazer? Essa taxa, se fosse usada para fins de investimento, diariamente ela corresponderia a quanto? 0,05% ao dia? 0,07%? Não sei. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Então a gente vai calcular a taxa efetiva diária. Olha lá. Do jeito que está aqui, 14,72, ou 14,73 se você colocasse, ninguém vai morrer por causa disso. Você vai pegar
e vai dividir por 100. 100 divide, como a gente sempre faz, a gente vai transformar ela está para um ano de 252, a gente vai querer para um dia. E aí você vai somar um mais. Eu tenho essa taxa para 252 dias. Tenho, tá embaixo. E eu quero para um dia. Ó, porque é isso que está pedindo na questão, ó. A taxa de over nesse dia útil, nesse dia útil. Útil. Foi de quanto? Então, eu tenho a taxa para 252 e eu quero para um dia. Então, vai ser 1 dividido por 252. 1. Enter. 252. Divide. Eu elevo. Tá estranho porque tem 1. Tiro 1. Ainda tá estranho porque tem que multiplicar por 100. A gente tinha dividido. A taxa de I para um dia útil, para esse dia útil, foi de 0,05454. Essa questão cai sempre, então muita atenção. Se ele pedir só a taxa média ponderada, é só fazer uma média ponderada, igual eu fiz, que vai dar os 14,73. Mas é bem provável que ele peça para o dia, então muito cuidado que ele vai tentar te confundir nessa, tá? E para a gente acabar, eu vou trazer uma outra questão que também cai na prova da Ancor. Essa questão une basicamente tudo o que nós vimos até agora, se você for reparar. E é uma questão que ela é muito vida real. Muito. Se liga. Um investidor, um determinado investidor, ele fez um investimento de 1 milhão em um fundo por 3 dias. 3 dias. Com a remuneração baseada em 100% do DI. Então, o DI que estivesse rolando naquele dia, no primeiro dia, o investimento dele seria alimentado pelo DI. Se o DI aumentou no segundo dia, o investimento dele, sobre o investimento dele recairia uma taxa maior e assim por diante. O que nós sabemos? Nós sabemos que no primeiro dia, a taxa DI efetiva, o que rolou, era de 7,38. No segundo dia caiu para 7,32 e no terceiro dia caiu para 7,28. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que acumular as taxas agora sobre um valor, que é o quê? 1 milhão. Tem várias formas de você fazer esse exercício. Você podia basicamente acumular esses valores aqui e depois calcular uma taxa para 3 dias, também dá. Então eu vou fazer aqui de algumas formas. Ou você pode fazer desse jeito que eu vou fazer aqui, ó. O que ele está pedindo? Ó, ele deu que foram 3 taxas anuais, só que ele ficou por 3 dias. Em cada dia que ele ficou, foi uma taxa diferente. Dia, a taxa está ao ano. Ele quer saber o valor dos juros, né? Sem tirar tributo, o valor dos juros que ele receberia. Olha o complicador. As 3 taxas estão ao ano. Só que elas estão ao ano, mas o que tiver ao ano tem que ser transformado em dia e alimentar o investimento do cara. No primeiro ano, estava 7,38% ao ano. Tem que se transformar em taxa diária, né? Taxa equivalente diária, e alimentar o investimento dele. No segundo dia estava 7,32%, o sistema transforma em taxa diária e alimenta o investimento dele. E no terceiro dia também estava 7,28% ao ano, transforma em dia e joga para o investimento do cara. O sistema dos bancos calcula isso aí tranquilamente, mas a Ancor vai pedir para você calcular. Então, o que a gente vai fazer? Ó, se eu tivesse acumulado apenas as taxas, ó, 7,38, 7,32 e assim por diante,
eu jogaria uma taxa anual. Só que olha o que eu fiz. Eu já peguei, na hora que eu multipliquei por, somei 1 mais 0,738, eu já joguei um 252 em cima para dizer que eu quero transformar essa taxa para um dia. Resumindo, vamos lá. O valor futuro. Vou copiar e vou colar aqui. O valor futuro vai ser os R$1.000, vezes 1 mais. Qual foi a primeira taxa? 7,38? 7,38 divide por 100. 0,738. 0,7, né? Se eu ficasse ao ano. Mas essa taxa, ela só remunerou o meu investimento para um dia. Um dia. Então eu tenho que pegar e avisar a HP. Um cálculo aqui na fórmula, né? Então, ó, eu quero para 1. Essa taxa ficou em 252. Onde está aqui o eleva que eu não estou enxergando, meu? Aqui, ó. Deixa eu ver. Perdi o eleva, Charles. Tinha achado esse dia, mas tudo bem. Fonte. Sobrescrito. Tá aqui. Agora eu vou pegar a outra 1 mais. Era 7,32 ao ano, eu tenho que dividir por 100. 0,0732. Ela está ao ano, mas isso só remunerou o meu investimento para um dia. Então tem que ser 1 dividido por 252 no expoente. Por último, eu multiplico de novo por 1 mais 7,28, eu divido por 100. 0,0728. Essa taxa estava anual, mas remunerou o investimento dele para um dia, né, no terceiro dia. Então, 1 dividido por 252. Que é o que estava aqui em cima. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um por um. Que se dane. Tranquilo. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro, esse 1 mais 038. Então, 1 enter 0,0738 mais. Somei aqui, esse cara que está de azul aí. Agora eu vou elevar ele a 1 sobre 252. 1 enter 252. Divide, e aí eu elevo. Esse primeiro parênteses está dando isso aqui, ó, 1,000283. Então tá aqui, ó, 1,000283. Deixa ele aí. Agora vamos para o segundo, que é o 1 mais 0,0732. 1 enter, olha lá, em vermelho, 0,0732 mais, e agora eu vou elevar a 1 sobre 252. 1 enter 252 divide. Ele é o expoente. Aqui.
1,000280. Coloca esse cara aqui. E o último, 1 mais 0,0728 elevado a 1 sobre 252. Esse cara aqui. Enter, 0,0728 mais, vou levar 1 sobre 252, Enter, 252 divide. Eleva. 1,000279. Beleza. Aí agora, é só fazer essa multiplicação. Virou sim uma acumulação de taxa sobre um valor, tá? Não precisa tirar o 1 ainda e nem multiplicar por 100. Então vamos lá, vou colocar ele aqui em cima. Vou colocar HP aqui embaixo. Zerei. 1 milhão. Enter. 1,000283 vezes. Olha lá. 1 milhão já está pagando R$283 de juros no primeiro dia. Agora, 1,000280 vezes de novo. 1 milhão já acumulou para 1.563. E por último, 1,000279 vezes. 1 milhão foi alimentado por juros diariamente e chegou a 1.842.023. Qual a pergunta que ele fez? O valor dos juros recebidos. Se ele investiu 1 milhão e resgatou R$1.842,23, os juros foram de 842,23. Essa seria a resposta para o exercício. Reparem que aqui eu uni tudo que nós aprendemos. Eu acumulei taxa, basicamente, né? Acumulei taxa, depois eu calculei taxa equivalente, ali mais ou menos. Outra coisa que você poderia ter feito, olha só, olha o que você poderia ter feito também, tá? Olha que legal, sairia até mais rápido. Vamos fazer o seguinte, vamos acumular esses três caras aqui, ó. Olha que legal. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer diferente dessa vez. Ó. Vou pegar esses caras aí. 1 mais 0,738 vezes 1 mais 0,732 vezes 1 mais 0,728. Vou fazer só isso aqui primeiro, tá? Isso aqui a gente já sabe que vai dar 1,0738 vezes 1,0... Tem um zero a mais, um zero a menos aqui. 1,0732 vezes 1,0728. Vamos fazer isso primeiro. Também vai dar na mesma, hein? Olha lá. 1,0738, enter. 1,0732 vezes 1,0728 vezes. Deu para o período todo 1,23, né? Aqui. Tá. O que a gente vai fazer agora? Você percebeu que está dando 23% ali, 23,62. Vamos calcular
né, foi para 3 anos, vamos calcular para 1 ano só. 1 elevado, 1 dividido por 3. Vamos fazer para, né, tá 3 anos, vamos fazer para 1. 1 enter, 3 divide, eleva. Tá vendo? Eu já tenho a taxa média anual, que é de 7,32, se você for ver aí. 7,32. Agora é o seguinte, eu tenho a taxa equivalente anual. Ele não ficou com um investimento durante 3 dias? Você tem para 252. Isso aqui você já tem para 252. Nem desarma. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer o expoente agora. 3, enter, 252, divide. Y elevado a x. Tá vendo o 8,42? Tá vendo aí? Olha lá. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar esse cara por 1 milhão. 1 milhão. Olha o resultado aí. Chegou mais fácil, né? Também daria para fazer assim. 1 milhão foi para 1 milhão e 42, 842. E aí você tira 1 milhão, vai para 842 reais e alguma coisinha. Também daria a mesma coisa. Fui por outro caminho. Tá bom? Charles, pode tirar, meu queridão. Muito bem, galera. Fiz aqui alguns exercícios e matei esse raciocínio. Agora vamos para cima. Tem um monte de exercício aí para serem feitos. Tem um suporte com a gente, tem o WhatsApp, que não pode ficar parado. Vamos arrepiar nesse fim de semana. Então hoje peguem aí, né, até, sei lá, meio-dia, para um pouquinho e vamos seguindo hoje e amanhã até a gente matar, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente. Eu agradeço muito a sua presença. Vem com o Charles, vem comigo, vem com a Melba.